Marte se tornou um planeta desértico por conta de uma série de fatores que acabaram com sua atmosfera e o campo magnético num passado distante. Mas o que podemos afirmar é que a história do nosso vizinho interplanetário está marcado em suas rochas mais antigas. Aqui da Terra não podemos fazer muita coisa quimicamente falando, mas ao enviar um robô para lá, conseguimos obter resultados incríveis sobre a geologia marciana. O rover Curiosity, por exemplo, já fez análises bem precisas dessas rochas, e nesse processo conseguiu descobrir muita coisa legal sobre o subsolo marciano. No vídeo de hoje vamos descobrir o que esse rover achou quando cavou nas rochas de Marte. Lançado em 2011, o rover Curiosity persiste até hoje na superfície de Marte, e graças a ele entendemos como nunca o nosso vizinho avermelhado. Apesar de estar funcional até hoje, o pequeno robô sofre com diversas avarias por estar tanto tempo exposto ao ambiente empoeirado do planeta vermelho. Mas a parte boa é que já temos um novo rover totalmente funcional em Marte. Mas ao longo desses mais de 10 anos de missão, Marte se tornou mais interessante e o Curiosity nos ajudou a compreender melhor seu passado distante. Afinal, apesar de Marte hoje ser um planeta frio, desértico e nada hospitaleiro, acreditamos que um dia, num passado distante, o planeta já deve ter sido mais acolhedor e talvez até mais parecido com a Terra em diversos aspectos. Principalmente pela possibilidade de ter existido vida em algum momento de sua história. Pois pensa só comigo, temos 3 planetas na zona habitável do Sol, no caso Vênus, Terra e Marte. Por que só a Terra se manteve com vida e os outros 2 planetas com ambientes tão extremos? Pois é, essa é uma das grandes questões da astronomia planetária, e enviar esses robôs até Marte é essencial se queremos um dia compreender o que aconteceu na história até aqui, e quais são as variáveis que estão envolvidas no processo. Hoje em dia, já existem evidências claras na superfície marciana que ele já foi um planeta mais úmido, tanto pelos aparentes canais de água fotografados por lá e rochas que parecem ter sido moldadas pela passagem de água corrente na superfície. E o mais legal é que água é automaticamente sinônimo de vida como a conhecemos. Então Marte acaba sendo uma aposta muito boa nessa busca por qualquer micro-organismo que já tenha se desenvolvido fora do ambiente terrestre. Apesar de olharmos Marte hoje e nos depararmos com um planeta nada hospitaleiro. Porém, chegar ao planeta vermelho e deduzir qualquer coisa sobre o seu passado não é tão simples quanto parece. E por isso que o Curiosity é um verdadeiro laboratório que anda, onde a própria NASA diz que o robô conta com equipamentos tão sofisticados quanto aqueles que estão presentes nos laboratórios terrestres. Inclusive, o nome oficial do robô é MSL, uma sigla em inglês que significa Laboratório de Ciências de Marte. Bom, o rover conta com pelo menos 10 instrumentos científicos, desde câmeras de alta resolução até equipamentos capazes de analisar o ar e as rochas lá do planeta. Sendo assim, as antenas da NASA conseguem mandar sinais a pelo menos 200 milhões de quilômetros de distância para que o rover consiga fazer os mais variados experimentos. Nessa jornada pela superfície de Marte, o Curiosity já se deslocou incríveis 28 km a partir do local de pouso, o que pode parecer pouco, mas a realidade é que não existe necessidade de altas velocidades no terreno marciano, pois o rover tem que parar o tempo todo para fazer as análises e registrar as fotos incríveis que vemos por lá. Até porque o terreno marciano é cheio de irregularidades, e toda cautela é pouca quando você está movendo um rover tão distante e fora de qualquer chance de manutenção.
Mas agora que entendemos o quão incrível é esse robozinho, existe um instrumento bem específico nele que foi responsável por cavar e revelar o que existe embaixo daquele solo arenoso. Bom, e o que a NASA encontrou com ele foi incrível e revelador. O nome desse instrumento é representado pela sigla SAM, ou Análise de Amostra em Marte. E como o próprio nome já diz, é um instrumento responsável por analisar e estudar as rochas perfuradas pelo Curiosity. Primeiramente, existe uma broca no braço do robô que perfura e coleta o pó que sai no momento em que um eixo gira em contato com a rocha. Esse pó é coletado e passa para um reservatório do instrumento SAM. Mas antes da análise ser feita, o rover faz um pequeno buraco na superfície e revela uma das coisas mais impressionantes do planeta: a mudança de coloração da superfície. Afinal, Marte hoje é um planeta vermelho, considerando a oxidação do ferro na superfície pelo oxigênio, que ocorreu em algum momento de sua história. Na verdade, não há exatamente uma explicação consolidada para essa coloração, mas uma das hipóteses mais fortes remontam a quando Marte ainda era um planeta com água abundante e a atmosfera era úmida. Isso deve ter oxidado o ferro da superfície de Marte e a tornado vermelha do jeito que é. Porém, abaixo da superfície marciana, mais parece a Lua do que qualquer outro corpo celeste, pois a camada de ferrugem é fina e bastou o Curiosity cavar cerca de 6 centímetros para encontrar a verdadeira coloração do planeta. Pois é, se Marte não tivesse tido uma atmosfera e fosse um corpo celeste inerte, ele seria então igual à Lua no quesito de coloração. Mercúrio é um exemplo disso, e talvez isso prove também que Marte nunca foi tão desértico assim. Na real, qualquer corpo celeste rochoso é assim se ele não passa por processos químicos durante a história. Nesse material acinzentado, o rover já encontrou aquilo que vemos na Terra, ou seja, silício, ferro, cálcio, potássio e tudo mais. Mas as análises não acabam por aqui, e o instrumento SAM foi capaz de fazer medições incríveis que impressionaram os cientistas. Quando o braço coleta o pó que sai da rocha, ele leva até um compartimento e a rocha desce até um instrumento a laser, onde o feixe vaporiza o material e um espectrômetro de massa faz o trabalho de identificar o que existe preso na rocha. E olha só que interessante, além do material que já falamos, o Curiosity detectou a presença de moléculas orgânicas presas na rocha, bem semelhantes até àquelas que são preservadas no petróleo aqui na Terra. A NASA diz que isso não é um veredito de que existe ou já existiu vida em Marte, mas o fato é que estamos no caminho certo para entender mais sobre o passado marciano. No momento das escavações, o Curiosity também chegou a detectar níveis de metano mais altos do que já tinha sido observado anteriormente, sugerindo que pode ter algo acontecendo geologicamente ou, na melhor das hipóteses, biologicamente lá em Marte. O metano pode ser considerado uma bioassinatura, mas também pode ser gerado por processos geológicos. De qualquer forma, esse é o subsolo de Marte, um material totalmente diferente da superfície, mas que pode guardar respostas para grandes questões sobre o planeta. Se você nunca tinha visto como é a parte de dentro do planeta vermelho, pelo menos nos centímetros iniciais da superfície, agora você sabe como é. É muito interessante e quem sabe um dia podemos ir até lá cavar ainda mais fundo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!